parou assim, não. Por que volta isso? Eu ia ler inglês, esqueci. Tu vai trabalhar agora, né? Não, tá me escrevendo. Eu não queria esse modo de apresentação, não. Agora, 7h27. então vou ali em vez do que com o Zé Fabiano. Vai mesmo? Um beijo. Ó. Hã? Tu vai aqui? Lá em interior? Olá, eu sou a Alice Costa Souza, né? Estudante de pedagogia, que tem como tutora a Rosana. Vou apresentar um pouco sobre meu trabalho, né? Meu paper de estágio curricular obrigatório 1. A área de concentração foi metodologia de ensino e o tema é ludicidade na educação infantil. De antemão já cumprimento a todos, né, que estão me assistindo. Logo ali em cima tem uma frasezinha: não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Paulo Freire. Aí temos aqui a justificativa, né? Quis trazer para esse trabalho, né, a ludicidade como exemplo de metodologia que pode ser trabalhada em sala de aula, né, com jogos e brincadeira como instrumento educacional. Aqui embaixo temos uma imagem, né, que é uma pró com seus alunos e uma mesa repleta de coisas coloridas, que representa muito a ludicidade, né? Temos aqui os objetivos, né, que primeiro é compreender a ludicidade. Bom, a ludicidade não representa apenas o ato de brincar. Ela também está relacionada com a espontaneidade e autonomia da criança. Segundo, entender o que diz a BNCC. O brincar na BNCC é combinado como direito basal e recurso de incremento da criança. O brincar é fundamental tanto para o aprendizado como para o desenvolvimento. E temos também, né, refletir sobre os benefícios da ludicidade. A ideia de ludicidade na educação infantil é trazer brincadeiras e os jogos para a experiência em sala de aula. Por isso, o lúdico é considerado uma importante ferramenta da aprendizagem. Vamos agora à fundamentação teórica, né? Tive 2 embasamentos muito importantes, né, para este trabalho, que foi Piaget e a Base Nacional Comum Curricular, né? Segundo Piaget, a educação e a ludicidade devem unir-se para que haja uma concretização de aprendizado escolar, de maneira que o educador precisa estar sempre observando as habilidades desenvolvidas por elas, né, as crianças, e as quais ainda precisam ser revistas e estimuladas em sala de aula. Em segundo a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, né, concebe o brincar como brincar cotidianamente em diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com parceiros diferentes, crianças e adultos, ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Bom, vamos às metodologias, né? Meu estágio foi desenvolvido na escola Eduardo José da Silva, né, que é situada em uma zona rural da cidade na qual eu moro, Ipecaetá, Bahia, né? Uma das primeiras semanas foi realizada a observação, na qual obtive todos esses dados desse trabalho, né? E a semana seguinte foi realizada a regência, onde, né, pude pôr em prática tudo que eu vi, já estudei até hoje, né? E foi desenvolvida atividades, né, para aperfeiçoar o aprendizado dos alunos, como jogos e atividades lúdicas. E minhas pesquisas, né, para este trabalho foram bibliográficas, né, como sites, blog, essas coisas. Vamos à observação. De antemão, né, já mostro para vocês essa imagem.
Essa imagem é de uma das salas. Todo ano tem um temazinho que as prós fazem, né? E o desse ano, para decorar a sala. E o desse ano foi os animais. Aí a parede toda, assim, a parte de cima, é cheio de bichinho, tudo decorado desse jeitinho. Aí tem calendário, tem a chamadinha, tem aniversário, quantos somos, como está o dia hoje, tudo decorado bonitinho com esses bichinhos, né? Bom, a escola que eu fiz meu estágio, né? É uma escola de pequeno porte, situada em uma zona rural. Possui apenas 2 salas, uma secretaria, uma cantina e 2 banheiros. Tem um pátio onde tem parquinho assim, um escorrega e um balancinho. Tem 2 laterais, uma delas é um espaço livre, onde tem terra, tem plantas, onde as crianças podem estar brincando, né? Conhecendo a natureza. São 25 funcionários ao todo, são 6 professores, contando com auxiliares de sala. São 6 professores, 3 deles são formados em pedagogia e os outros 3 estão graduando pedagogia, né? Lá funciona no turno matutino, vespertino e noturno com a turma da EJA. E o PPP da escola é voltado para as necessidades da comunidade escolar, né? E os documentos que alicerçam a ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, a BNCC, né? Base Nacional Comum Curricular, e o regime Plano de Ação. E os documentos que contém nele contém dados da aprendizagem, diretrizes pedagógicas, entre outros. A minha supervisora foi Claudimeire Moreira. Ela tem 7 anos com a educação infantil. Ela trabalha há 7 anos. Porém, ela está fazendo faculdade agora de pedagogia, né? Uma excelente pessoa. Vamos agora, né, aos planos de aula. Bom, os planos de aula foram desenvolvidos de acordo com o cronograma da semana, né? Por exemplo, o meu estágio foi feito, né, realizado, a regência, no caso, foi realizado na semana em que tivemos Dia do Índio e Dia do Livro. Que Dia do Livro foi dia 18 e Dia do Índio dia 19. Ou seja, todas as atividades desenvolvidas nessa semana eram voltadas para esses dias. Por exemplo, no início das aulas a gente começava com acolhida, contação de história, conversa informal, atividades, tivemos brincadeiras, entre outras coisas. E essas atividades que continham pinturas, artesanatos, essas coisas, esses detalhes, eram todos voltados para esses dias. Se tinha uma contação de história, ou era sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo, ou era sobre o Dia do Índio, né, uma contação de história sobre os indígenas. E assim, as atividades referentes, pintura referente a esses dias, né? Aí tivemos na primeira semana, né, que foi Artes, Matemática, Português, e a identificação foi... e o assunto foi identificação de letras, números, símbolos, relação entre palavras, imagens, pinturas e cores primárias. O segundo dia, História, Artes e História. E o assunto foi oferecer materiais e propor atividades em que as crianças percebam a necessidade de compartilhar e cooperar, etc. Etc. porque o assunto era um pouco maior, aí só tem um abrevio. Terceiro dia, Matemáticas e Artes. O assunto foi número e sistema de numeração, contagem escrita, relação, número, quantidade, ordenação, pintura, colagem, identificação de número. E o quarto dia foi Artes e Português. E o assunto foi identificação de letras. Uso da linguagem oral em diversas situações, etc. Quinto dia, Português e Artes e Matemática. E assunto, identificação de letras, número, relação entre palavras e imagens, e etc. Aqui já apresento para vocês uma parte da equipe. Essa foto foi um dia de planejamento, no qual fiz parte, e é uma parte da equipe. E bom, vamos à vivência do estágio, né? Meu estágio se deu início no dia 14/4, né? Com observação, como já havia dito, onde pude obter todos os dados desse trabalho, né? Conhecer como a supervisora dava as aulas, conhecer a equipe da escola, né? Alguns funcionários que não deu para conhecer todos. Conhecer as crianças, principalmente, né? A semana seguinte já tive autorização para poder fazer a regência, né? E aí foi onde eu fiz meus planos de aula, né? Em cima da supervisora.
Apliquei algumas atividades lúdicas, né? E foi isso. E aos poucos as crianças foram se soltando, né? E eu também, né? Apesar que eu já trabalho com crianças, porém, não conheciam essas crianças. Passei a conhecer e ter a responsabilidade de passar uma semana com elas, dando aula. E foi muito bom, muito especial. Amei. Aqui temos as referências, né? De onde eu tirei as citações, imagens, entre outros. E aqui uma frasezinha de Maria Montessori, né? Brincar é o trabalho das crianças. E foi esse, né, meu paper de estágio. Espero que tenham gostado.